Pessoal, para nós fecharmos o nosso vídeo, eu tenho que explicar para vocês genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é o conjunto formado pelos genes de um indivíduo. Então, o que seria o seu genótipo? O conjunto de todos os seus genes que geram as suas características. Imagina, eu tenho um gene que determina a cor, textura do cabelo, cor do olho, formato do queixo, meus pelos, a minha mão, o meu pé. O conjunto de todos esses genes é o que a gente chama de genótipo, que a gente chama a constituição genética de um indivíduo. Quando a gente fala de genótipo, seria o conjunto formado pelos genes de um indivíduo que não são modificados naturalmente. Se você possui um genótipo, a não ser que seja uma mutação ou alguma coisa assim, eles não se modificam, eles permanecem. Geralmente, pessoal, o genótipo, eles são representados por letras. Eu esqueci de colocar aqui, ó, né? Azão, azão. Vou explicar isso aqui agorinha. Bzão, bzão. Czinho, czinho. E por aí vai. Falou em genótipo, lembra? Seria a constituição genética minha. Constituição genética seria o conjunto formado pelos meus genes. Todo o conjunto desses genes alelos que eu tenho aqui, ó. O conjunto dele é o meu genótipo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te falo, eu sei que o meu cabelo, olha aqui, é crespo. Possivelmente, os genes que determinam a textura do meu cabelo possam informação para sintetizar uma proteína e essa proteína gera a minha característica, que é o meu cabelo crespo. Tá vendo aqui? Coloquei para você. Nem penteei para mostrar nessa aula aqui, para vocês entenderem. Eu te faço uma pergunta. Eu consigo ver o meu genótipo, esses genes que determinam a textura do cabelo? Não, eu não consigo ver o gene que expressa essa característica, ok? Mas eu consigo ver o meu cabelo. Essa manifestação do meu cabelo ser crespo é o que eu chamo de fenótipo. Então, o que seria o fenótipo? É a característica visível que pode ser modificada. Eu não consigo ver o gene, o genótipo, né, que determina a textura do meu cabelo. Mas eu consigo ver, pessoal, a característica visível dele. Como que se chama a característica visível? É o fenótipo, tá? Eu consigo tocar no gene? Não. Mas eu consigo ver a expressão dele? Sim. Como que se chama a expressão dele? Tá aqui para você, fenótipo. Posso dar um exemplo? Deixa eu falar para você, as meninas. As meninas gostam de fazer progressivo no cabelo. Então elas têm o cabelo caracolado, crespo, igual o meu, e elas resolvem fazer a progressiva. Aí ela vai lá no salão, passa lá a química, arde pra caramba, dói, cai cabelo e tal, mas o cabelo vem com a chapinha lisa lá, sai de lá o cabelo parecendo uma seda. Sai lisinho. Só que daí, daqui uns 2 meses a 3 meses, a cabeleireira fala, você tem que voltar para fazer um retoque de raiz. Porque o cabelo cresceu, aquela parte nova que cresceu, ela voltou a crescer crespa, ondulada, e a parte que estava com a química ainda continua liso. Deixa eu te perguntar, pelo fato dela ter usado a química no cabelo dela, o cabelo ficou liso. Ela alterou o quê, pessoal? Ela alterou o fenótipo dela. Mas ela conseguiu alterar o genótipo usando a química? Não. A química que ela utilizou não chegou a modificar o quê, pessoal? O genótipo. Os genes que determinam a característica delas continuam os mesmos. Por mais que ela use química, o cabelo dela, o novo que nascer, sempre vai ser crespo. Essa característica é o que eu queria falar para vocês. O fenótipo, sim, você consegue alterar, porém, o seu genótipo não. Uma característica do meio ambiente, você não consegue alterar o seu fenótipo. Então, o fenótipo ele não é alterado pelo meio ambiente. Paulo, o que seria o meio ambiente? Seria a química, que é uma ação externa do ambiente, que ela modifica o fenótipo, que é o cabelo, mas os genes que determinam
a textura do cabelo dela ela não conseguiu modificar. Aí eu te faço uma pergunta. Você consegue alterar o fenótipo ou o genótipo? Com a ação do meio ambiente, consigo alterar quem? O fenótipo. Aqui, ó. O genótipo, ele é alterado nesse exemplo? Não é alterado. Se você é branquinho e aí você toma muito sol, você ficou escuro. Se você para de tomar sol, você alterou o fenótipo. Se você para de tomar sol, você volta a ficar mais branco. Ou seja, não influenciou ainda nos seus genes. Então, o fenótipo, sim, consegue ser modificado. Você consegue alterar isso, porque é algo externo. Mas os genes continuam lá do mesmo jeito, expressando a característica que você possui. Pessoal, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Ficam ainda 4 termos que eu quero explicar, mas eu vou deixar para uma outra aula quando eu começar a introdução à primeira lei de Mendel, que aí sim eu explico, dou essa aula para vocês. Por enquanto, o que vocês têm que saber é isso daqui. Se você ficou com dúvida, volta lá no vídeo, vê aulas no YouTube, me ajude, pessoal, porque o tempo que eu tenho aqui é limitado. Infelizmente, o meu tempo, o meu compromisso de trabalho, ele acaba sendo prejudicado pelo meu tempo que é limitado. Mas você aluno, tem a capacidade de aprender sozinho e de se conhecer. Procura, estude. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se torna uma pessoa entendida. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Finalizando aqui o nosso conteúdo de introdução, 4 conceitos importantíssimos. É a partir de agora, pessoal, que a nossa matéria começa. Ah, professor, mas a matéria já não começou? Sim, gente, a matéria começou. Tudo isso que eu expliquei para vocês são conceitos introdutórios. Mas se tem uma coisa que é importante, é esses 4 aqui, ó. É os que vocês mais usam nos exercícios. Vocês vão entender futuramente. Então, eu vou explicar isso daqui passo a passo para que vocês entendam. O primeiro que nós vamos entender é o gene dominante. O gene dominante, como o próprio nome fala, é o gene que domina, que possui maior expressividade. O gene dominante, ele é representado nos exercícios pelas letras do alfabeto. Então, aqui, ó, Azão, Bzão, Czão, Dzão e por aí vai, gente. Pode aparecer no exercício qualquer letra do alfabeto. Se ela for maiúscula, significa que o gene ele é o quê? Dominante. Então, ele é representado por letras do alfabeto maiúsculas. Vamos colocar aqui. Aqui assim, tudo bem. O que seria o gene recessivo? Tá? Então, aqui eu teria um gene dominante e aqui eu teria um gene recessivo. O gene recessivo é o gene que possui menor expressividade. Ele só se manifesta em dose dupla. Nesse caso, nos exercícios, ele vai aparecer, pessoal, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. No exercício, ele vai aparecer representado por letras também do alfabeto, porém minúscula. Então, vamos lá. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e por aí vai. Então, ele é representado por letras do alfabeto minúsculas. Está aqui para você. Tudo bem? Outro conceito. Homozigoto e heterozigoto. Homozigoto, pessoal, a gente fala que o ser ele é homozigoto quando o indivíduo apresenta 2 alelos iguais, podendo ambos serem representados com letra maiúscula ou com letra minúscula. Então, o homozigoto, eu tenho 2 tipos de homozigoto. Eu tenho o que a gente chama de homozigoto dominante e homozigoto recessivo. O homozigoto ele é representado por 2 alelos, ou seja, 2 letrinhas. Lembrando, pessoal, que cada letra dessa que eu represento para vocês, nós chamamos de alelo. Lembra? Nós chamamos de alelo. Então, o homozigoto ele é representado por 2 alelos, só que 2 alelos iguais.
Então, olha só como é que eu posso colocar aqui para você. Homozigoto vai ser representado por letras do alfabeto, porém, letras iguais. Então, pode ser azão, azão, você pode encontrar, bezão, bezão, cezão, cezão, e por aí vai. Lembra, nesse caso, ele é homozigoto porque esse alelo aqui é igual a esse daqui. Esse aqui é maiúsculo, esse é maiúsculo. Mas também eu posso encontrar o homozigoto desse jeito aqui, ó. Azinho, azinho, sempre aos pares, tá? Bezinho, bezinho, Czinho, Czinho, e por aí vai. Então eu tenho dois tipos de homozigoto. Nesse caso, esse homozigoto que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como ele está representado com a letra maiúscula, a gente chama ele de homozigoto dominante. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria um caso de homozigoto dominante. Professor, por que ele é homozigoto? Homozigoto porque são letras iguais. Dominante porque, além de serem letras iguais, elas são maiúsculas, representado por alelos dominante. Nesse caso aqui, também eles são homozigotos, representados por letras iguais, porém, pessoal, são homozigotos do tipo que, adivinha? Recessivo, porque são representados por letras o quê? Minúscula, né? Então aqui a gente teria homozigoto recessivo. Tudo bem? O que seria o... Ah, esqueci de falar. O homozigoto também ele é chamado de puro, porque a linhagem das letras, observa aqui dos genes, são puros. Tá? Então, se você... Linhagem das letras não, gente. Dos genes. São representados por letras iguais. O exercício pode aparecer para você a palavra homozigoto ou também a palavrinha puro. Qualquer uma das duas. E o que seria o heterozigoto? O heterozigoto, pessoal, vai ser um par também de genes, porém diferentes, onde é representado um com a letra maiúscula e um com a letra minúscula. Então, o heterozigoto seria esse daqui para você, ó. O homozigoto é representado por duas letras iguais. O heterozigoto é uma maiúscula e uma minúscula. Então, pode ser assim, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e por aí vai. Paulo, o heterozigoto, ele é dominante ou ele é recessivo? Afinal, ele tem uma letra dominante e ele tem uma letra recessiva. Aí ele é o quê, pessoal? Não importa. Desde que ele tenha um alelo, olha aqui, um alelo dominante, nesse caso a gente chama que o heterozigoto, ele também ele é dominante. O único que é recessivo só vai ser o homozigoto, tá? Você sempre olha para determinar a dominância, nesse caso, a primeira letrinha. Se a primeira letrinha for maiúscula, ele já é dominante. Se a primeira letrinha for minúscula, ele já é recessivo. Então, de novo, eu tenho gene que pode ser dominante e gene recessivo. Gene dominante é representado por letras maiúsculas. Azão, bezão, cezão. O gene recessivo é representado por letras minúsculas. Azinho, bezinho, cezinho. Aí, entre dominante e recessivo, eu tenho mais dois tipos. Homozigoto, heterozigoto. Homozigoto formado por pares de letras iguais, podendo ser maiúscula ou minúscula. Se for letras iguais maiúsculas, é homozigoto dominante, porque as letras são maiúsculas e elas representam dominância. Se for o par de letrinhas minúscula, representado igual, aí seria homozigoto recessivo. Quando eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, aí nós chamamos de
heterozigoto. E aí, Paulo, o heterozigoto é dominante ou recessivo? Sempre eu vou olhar a primeira letra aqui, ó. Nesse caso, a primeira letra que apareceu foi um alelo que, pessoal? Dominante. Sempre o heterozigoto será dominante. O heterozigoto também pode ser chamado de híbrido. Por que é híbrido? Porque eu tenho um alelo azão e eu tenho um alelo azinho. Eu teria um alelo dominante e um alelo recessivo. Eu sei que pode parecer difícil, mas não é. Quando a gente for fazer exemplos, essa aplicação aqui vai se tornando muito mais fácil. Mas, por enquanto, o que vocês têm que saber é isso daqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.